automação industrial é uma daquelas coisas que, sem dúvida, transformaram o nosso mundo. Mas a pergunta que fica é: como foi que a gente saiu do trabalho feito totalmente à mão para chegar nessas fábricas super inteligentes que existem hoje? Bom, é exatamente essa jornada que vamos desvendar aqui, desde os primeiros desafios da produção manual até o futuro de colaboração entre pessoas e robôs. E essa imagem aqui, ela diz tudo, não é? De um lado, o esforço humano puro, dezenas de pessoas em tarefas repetitivas, uma atrás da outra. Do outro, um verdadeiro balé de braços robóticos operando com uma precisão e uma velocidade que seriam, assim, inimagináveis naquela época. É a essência da evolução da manufatura bem na nossa frente. Então, essa é a questão central. Essa transição toda não foi só uma busca por tecnologia porque era legal, não. Foi uma resposta a problemas muito, mas muito reais. O que será que impulsionou essa busca quase incansável pela automação? Para a gente entender a solução, a gente precisa primeiro entender o problema. A produção manual, claro, tem uma importância histórica gigante, mas ela trazia com ela uma série de desafios bem complicados, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Aquele sistema antigo era, na verdade, um ciclo vicioso. A repetição sem fim levava ao estresse, à fadiga, e o que acontece quando alguém está exausto? Começa a cometer erros. E esses erros viravam uma bola de neve, produtos de qualidade duvidosa, mais retrabalho, custos mais altos, e para piorar, muitas dessas tarefas representavam um risco de verdade para a segurança das pessoas. E é aqui que a automação entra em cena como a grande solução. A própria origem da palavra, lá do latim automatus, que significa mover-se por si só, já entrega o objetivo: criar sistemas que pudessem operar de forma independente, atacando de frente esses problemas de cansaço, erro e perigo que a gente acabou de ver. E olha só, a automação não é só sobre velocidade, é uma estratégia com vários objetivos que se alimentam. Quer ver? Quando se melhora as condições de trabalho e a segurança, a produtividade sobe. Isso ajuda a melhorar a qualidade e a reduzir custos, o que justifica o investimento inicial e cria um ciclo de melhoria que não para. Agora, é super importante entender que a automação não é uma coisa só. Existem diferentes abordagens, e cada uma serve para um propósito bem específico. É como se fosse um kit de ferramentas para diferentes tipos de produção. A primeira ferramenta desse kit é a automação rígida. É só imaginar, por exemplo, uma linha de montagem de garrafas. Ela foi projetada para fazer uma única coisa, milhões e milhões de vezes, com a maior eficiência possível. O investimento é alto, o sistema não tem flexibilidade nenhuma, mas para produzir em massa um único item, não tem para ninguém. E linhas de transferência e esteiras como essa aqui são o coração da automação rígida. Cada item segue exatamente o mesmo caminho, passa pelo mesmíssimo processo fixo. É um sistema otimizado para uma única coisa: volume máximo. Em seguida, a gente tem a automação programável. Aqui, a flexibilidade vem da reprogramação. O equipamento pode ser ajustado para produzir coisas diferentes. É o caso da produção em lotes. A fábrica produz, digamos, 1000 canecas, aí para tudo, reprograma as máquinas e então começa a produzir 1000 pratos. É bem versátil, mas essa troca entre os lotes leva um tempo. Máquinas CNC, como essa da imagem, são um exemplo perfeito. É só colocar um programa novo com novas instruções e a máquina passa a produzir uma peça completamente diferente. A grande força dela é justamente essa capacidade de se adaptar. E por último, temos a automação flexível. Esse aqui é o nível mais avançado, porque ele elimina a maior desvantagem da automação programável: o tempo de parada. A ideia aqui é produzir uma variedade de produtos num fluxo contínuo, sem precisar interromper a linha de produção para reconfigurar as máquinas. As linhas de montagem de carros hoje em dia são um ótimo exemplo. Esses robôs de soldagem podem trabalhar num carro sedã e no instante seguinte num SUV que está passando na mesma linha, ajustando o que fazem com base no modelo. Isso é flexibilidade em tempo real. Então, esse quadro aqui resume bem a escolha estratégica. Se a produção é de milhões de um único item, a automação rígida é a resposta. Se são vários itens diferentes, mas feitos em lotes, a programável é a ideal. Agora, se o negócio exige uma variedade enorme e personalização em tempo real, aí o caminho é a automação flexível. A escolha certa depende totalmente do produto e do mercado. Com tanta tecnologia assim, a pergunta é inevitável: será que o trabalho manual ficou obsoleto? A resposta, como a gente vai ver agora, é bem mais complexa e interessante do que um simples sim ou não.
E essa ideia aqui é fundamental. A automação é uma ferramenta poderosíssima, mas não é uma solução que serve para tudo. A verdadeira inteligência tem em saber não só o que automatizar, mas também o que não automatizar. A divisão de tarefas fica bem clara. Para as máquinas, ficam as tarefas de alta repetição, os ambientes perigosos, o trabalho pesado. Já para os humanos, ficam as atividades que exigem julgamento, como um controle de qualidade mais complexo, a manutenção criativa das próprias máquinas e qualquer tarefa onde a sensibilidade e o raciocínio superam a programação. Portanto, o futuro da indústria não é uma fábrica vazia, e sim uma fábrica colaborativa. O papel do ser humano está evoluindo. De um executor de tarefas para um supervisor, um programador, um estrategista de sistemas de produção que estão cada vez mais inteligentes. E isso nos leva direto para o futuro. As fábricas modernas não são apenas um amontoado de máquinas, mas sim sistemas totalmente integrados e inteligentes. A fábrica do futuro funciona como um organismo. As operações são combinadas para que uma máquina faça o trabalho de várias. A inspeção de qualidade acontece em tempo real, ali na linha de produção, não só no final. E o mais importante de tudo, está tudo conectado, da engenharia à logística, criando um fluxo de informações que não para. É exatamente essa conectividade total, essa troca de dados e a inteligência entre as máquinas e os sistemas que define a essência da chamada Indústria 4.0, a quarta revolução industrial. E a gente encerra com esta questão que é fundamental. O desafio agora não é só criar máquinas mais inteligentes, é redesenhar o trabalho para valorizar aquilo que é unicamente humano. A criatividade, o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas. O futuro da produção não pertence aos robôs, mas sim à parceria inteligente entre eles e nós.